desistir. Pode desistir. Pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar pra você comprar. Nós já vimos, começamos a falar sobre as qualidades naturais de um líder. Nós já falamos na aula passada sobre coragem, né? E nós estamos dando a definição e dando exemplos práticos sobre estas práticas que são importantes para o líder, para aquele que almeja um dia ser um obreiro, que almeja um dia ser alguém que seja útil ao seu ministério. Ligar o microfone de novo. Eu peço, por favor, para desligar o microfone. Vamos continuar. Então, coragem. Né? Coragem é aquela qualidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo e a dificuldade, com firmeza ou sem medo, sem depressão mental. É importante, você que é líder e você que vai se tornar, você está fazendo seminário, você está estudando, você está se preparando para exercer uma função melhor no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, né? É importante você exercer este trabalho, tá? Exercer esta função com coragem. A pior coisa é a pessoa que deseja estar trabalhando na obra do Senhor e não ter coragem. Quando eu digo coragem, é você poder pregar para traficantes, se for necessário, você pregar para uma prostituta, você pregar para um travesti, você pregar para pessoas e para você, para pessoas assim. Então você está sendo preparado para ser o melhor obreiro. Quantas pessoas não têm ainda o privilégio de estar aprendendo isso? E nós vamos aprender isso hoje. Coragem é a primeira coisa. Mas o professor esqueceu de orar, então o professor vai orar agora. Amém? Pai, eu te agradeço por esta noite e pela oportunidade de ministrar esta matéria tão importante que é a ética cristã para os teus servos. Eu te peço, abençoa-nos, abre nossa mente para que possamos aprender, repreende todos os empecilhos que nos distraem, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir? Então, coragem, nós já falamos. Eu estou dando um resumo, tá, gente? Porque a gente já falou isso aula passada, né? Se você não viu a aula passada, eu sugiro você ir lá no YouTube, na nossa página, e você vai encontrar lá esta aula, né? A primeira parte dessa aula. Nós já falamos sobre coragem, então estamos fazendo aqui só um resumo da aula aqui. Segunda coisa que nós vimos na aula passada é diligência. Diligência é cuidado, é um carinho especial, é presteza em fazer algo, é um zelo esforçar-se de uma qualidade essencial para o líder, o ministro. Uma qualidade importante é a diligência. Somos ensinados a termos diligência. Diligência é zelo, é cuidado, fazer a coisa bem feita. O que as Escrituras dizem? Ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente, isto é, fazer a minha obra de qualquer maneira, fazer a minha obra, meu Deus, tá bom, é aquilo que eu falei na aula passada, né? É aquele que dá um ventilador sem hélice para a obra da igreja, né? É aquele que compra o papel higiênico da pior qualidade para o banheiro da igreja, é aquele que quando vai dar algo para ação social, dá um arroz de terceira categoria, arroz quebrado, dá aquele feijão bem barato mesmo, bem furreca. Isso é não ter diligência. O líder diligente, ele procura trazer a melhor qualidade, trazer o melhor serviço, usar os melhores materiais para a construção. Né? Aquele irmão que quer abençoar, ele quer abençoar com coisa barata, e isso não é legal. O líder, ele busca sempre fazer a coisa com qualidade, com diligência. Né? Prosseguindo aqui, nós vimos também na aula passada a questão da disciplina. Né? Disciplina. Aqui a apostila diz que o que é disciplina? Sujeição a atividades instintivas refletidas, procedimento correto, obediência à autoridade. O bom obreiro, o bom líder, aquele que almeja o ministério, ele deve ser disciplinado, deve seguir ao que se fala. Né? Por isso que é muito ruim. Pessoas que dizem que são independentes, né? Não tem, eu não tenho rótulo, eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus. Seu pastor é Jesus, você tem que se submeter a algum pastor, a alguma igreja, a alguma denominação. Eu não aceito muito quando a pessoa fala que não tem rótulo. Eu, por exemplo, se eu sou líder de algum departamento da igreja e falar, convida tal pessoa, né? Ele é de que igreja? Não, ele não é de igreja nenhuma, não. Ele é pastor itinerante, ele é pregador itinerante, né? Ele não é filiado a nenhuma igreja, não. Essa pessoa não dá certo comigo, não funciona comigo, não vai ser uma pessoa que eu vou ter, vamos dizer assim, que eu vou chamar, que eu vou convidar para pregar na minha igreja, ou se eu sou líder de mocidade, ou se eu sou líder de homens. É uma pessoa que não se submete. E simplesmente, hoje em dia tem, né, as igrejas, os desigrejados, que eu chamo da igreja dos desigrejados, que são pessoas que não querem ter vínculo com igreja nenhuma, pessoas que não querem ter vínculo com pastor nenhum, e aí elas dizem que elas são independentes. Então, o bom obreiro, ele é disciplinado, não é? Ele
só é capaz de liderar se ele foi um bom liderado. Né? As palavras discípulo e disciplina derivam da mesma raiz. Líder é a pessoa que primeiramente se submeteu à boa vontade, aprendeu a obedecer segundo uma disciplina imposta de fora e que em seguida impôs a si mesmo dentro de uma disciplina ainda mais rigorosa. Então aquele que quer ser um bom líder, ser um bom obreiro, tem que ouvir o seu pastor, tem que ouvir o seu líder e não é independente. Se você quer ser independente, você vai ter que abrir a sua igreja, vai ter que pagar aluguel, vai ter que ter todo aquele trâmite para fazer que o seu ministério cresça. Agora é muito fácil chegar numa igreja que já está construída, que já foi de forma dificultosa formada, né? E chegar lá e o pastor, que já teve aquele trabalho todo, aquele sacrifício todo, e aí você chegar e pegar o que já é pronto. É muito fácil fazer isso. Então, quer dizer, acaba parecendo ser muito fácil fazer isso. E não é isso. Tem que seguir uma disciplina, tem que ser uma pessoa organizada, né? Então ele diz aqui a apostila: o preguiçoso e o desorganizado jamais serão à altura da verdadeira liderança. Muitos que tomam curso de liderança falham na esperança de atingi-lo porque nunca aprenderam a obedecer. Quer dizer, a pessoa nunca teve o desejo de obedecer, nunca obedeceu ao pastor, nunca foi submissa ao pastor, ao líder, ao bispo, que seja, depende da denominação, e aí a gente tem várias lideranças, e aí ela quer ser líder. Né? Tem muita gente que quer ser cacique sem nunca ter sido um bom índio. Né? Ser chefe todo mundo quer, né? Mas sofrer as agruras e as dificuldades de um líder que tem que submeter a um líder maior, a pessoa não quer. A pessoa quer ser chefe, a pessoa quer ministrar. Ela quer pregar onde tem 5.000 pessoas. Mas ela não pega uma vassoura para varrer uma igreja. Isso é muito ruim. Né? Essa pessoa dificilmente vai ser um líder ou dificilmente vai ser um bom líder. Olha aí, pegou o ponto? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Maria Cristina, desliga o microfone, por gentileza. Desliga o microfone. Eu agora vou colocar a nossa aula pelo computador, que eu dei uma carguinha no meu computador. Eu vou ter que sair daqui do celular, né, para poder entrar pelo computador, gente. Um instante. Só um instante, gente. Vamos lá. Até puxando. Vamos prosseguir aqui. E aí, gente, o que vocês estão achando da aula? Estão gostando da aula? Escreve aí se você está assistindo a aula. Se você está gostando da aula, escreve aí. O professor está bem gripado. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir? Então nós já vimos aqui a questão já falamos aqui de coragem, já falamos de diligência, que é zelo, já falamos de disciplina, agora vamos falar sobre a dignidade. Vamos aqui. Dignidade. O que é dignidade? Só um instante. Dignidade. Vamos botar em silencioso aqui, senão não vou poder trabalhar. Não vou conseguir dar aula para vocês. Pronto, tô de volta, meu povo.
Vamos lá, gente? Podemos prosseguir? Agora sim. Vamos lá. Olha a apostila que caiu aqui. Eu estou com... Vocês estão me ouvindo bem? Ah, eu estou sem áudio. Desculpa, peraí. Colabora, computador, colabora. Alô, gente, boa noite. Vamos lá prosseguir. Eu estava com dificuldade aqui no computador. Meu computador estava muito lento e estava com dificuldade. Agora eu consegui reativar. O áudio estava desligado, então eu não estava podendo prosseguir. Eu peço desculpas a vocês, mas nós vamos prosseguir nossa aula agora. A conexão não está boa e nem o áudio. Oi? Tá picotando? Tá picotando, é isso? Gente, me dá um... Gente? Vocês não estão me ouvindo bem? É isso? Gente? Por favor, me responda aí. Gente? Gente, posso prosseguir? Fala pelo WhatsApp se estiver dando problema. Fala pelo WhatsApp. Eu não tenho como ter noção. Vocês não estão respondendo, eu não sei o que está acontecendo. Se vocês estão ouvindo... Vamos lá. Eu preciso ter um feedback de vocês. Se vocês estão conseguindo me ouvir. Vamos lá. Eu vou prosseguir, gente. Se vocês não deram resposta pelo WhatsApp, manda pelo Zap. Zap. Se não estiver ouvindo. Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Responda, por favor. Vamos lá? Modo de proceder. Agora, o obreiro, bom obreiro, ele deve ter dignidade. O que é dignidade? Gente, modo de proceder que infunde respeito, honra, grandeza e moral. A qualidade de dignidade não pode faltar no ministro, no líder. Ao dizermos assim, não nos referimos à piedade forçada ou ao semblante solene, sepulcral, ameaçador. Temos em vista aquela calma, temperança e reserva digna que convém ao líder das almas. Então aqui, a questão de dignidade, de seriedade, de ser um homem, uma pessoa séria, uma pessoa... Agora vamos prosseguir aqui. Ó, sabedoria, conhecimento de verdade, instrução imensa, razão, justo conhecimento natural, adquirido de verdades. Sabedoria não é sempre você ter conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? É fazer uma faculdade, é ser um professor, sei lá, ter uma formação acadêmica. Nem sempre. A sabedoria ela não se refere a isso. Tá? A sabedoria se refere ao conhecimento. Por exemplo, nossos pais, nossos avós têm sabedoria. Muitos deles não têm conhecimento empírico, não são pessoas que têm uma formação. Né? Nossos avós, nossos pais, às vezes têm uma formação. Tem algum problema aí, gente? Tem algum problema aí? Meu Deus do céu, hoje está difícil, Hoje está muito difícil, Está piscando, esse pisca-pisca aqui enlouquece. Só um instante. Agora sim, gente, podemos prosseguir? Estão me ouvindo bem? Só me responda, por favor. Acho que agora podemos piscar. Bem, beleza, então tá ótimo. Você tá me ouvindo, tá legal, porque tava piscando, tava tirando... Meu Deus do céu, talvez tá muito difícil, tem que... Conhecimento da verdade, instrução imensa, razão, conhecimento natural. Existem pessoas, gente, que têm o conhecimento empírico, têm faculdade, têm universidade, tem o conhecimento da teologia, tem o conhecimento universitário, mas ele não tem sabedoria.
Então, às vezes, você vê muita gente que tem, vamos dizer assim, o anel de formado, né? Pessoas que têm diplomas e mais diplomas, doutorados, são grosseiros, não têm sabedoria. E aí a gente vê os nossos pais, os nossos avós, que muitas vezes não têm o conhecimento empírico, isto é, não são formados, não tem nem o primário, mas têm sabedoria. Você vai conversar com a sua avó, ela é cheia de sabedoria. Você vai conversar com o seu avô, ele é cheio de sabedoria. E muitos deles nem são crentes. Aí que é um negócio interessante. Mas já o líder cristão, ele deve buscar o quê? A sabedoria que vem dos céus, né? Pedir a Deus a sabedoria. Outra coisa é o tato. Né? O que é o tato? Aqui diz aqui a apostila aqui. Ela diz o seguinte: tato é a percepção, olha aí, percepção na verdade é a percepção aguda do que é conveniente dizer, fazer numa situação difícil ou delicada, sem melindrar os sentimentos dos outros. É delicadeza, discrição. Gente, isso é muito importante, gente. Olha, isso aí vocês vão levar para a vida de vocês todas. Ontem foi interessante, aconteceu isso. Eu ontem estava com... vocês estão me ouvindo bem, né? Ontem eu estava conversando com duas pessoas, e elas estavam discordando diametralmente uma da outra, né? E estava tendo uma discussão mesmo, um debate bravo entre essas pessoas, né? O que eu fiz? Eu vou ficar a favor de um, vou ficar a favor do outro. Quem tem tato, o líder que tem tato, ele busca, sabe o quê? Pacificar os ânimos. Foi o que eu busquei fazer. Eu pacifiquei os ânimos. Eu procurei equilibrar o papo. Eu procurei fazer ali uma soma dos dois assuntos. Porque a verdade é que os dois, em alguns pontos, estavam se excedendo. Entende? Em alguns pontos, eles estavam errados. Porque eles estavam se excedendo o seu, vamos dizer assim, o seu domínio próprio. Eles estavam querendo ganhar no grito. Eles estavam querendo argumentar de forma que eles fossem, sei lá, um argumento ser superior à discussão. Então o líder ele tem que ter isso que é chamado de tato, né? Que é fazer de uma situação difícil, delicada, ou sem melindrar. Então vamos supor, uma irmã pede uma oportunidade para cantar, né? Então de repente ela vai lá fala alguma bobagem no púlpito. Ao invés do líder jogar mais lenha na fogueira, o líder ele tenta acertar isso. Então tem que ter tato. Quantos de vocês já viram saias justas em cultos, né? Já viu saias justas, situações que o pastor teve que resolver, o pastor teve que ter tato. Então tem que ter tato. Não pode pensar de forma leviana que vai ser problema para a igreja, acaba tendo problema, por isso muitas igrejas acabam, muitos pastores se decepcionam, muitos membros se decepcionam, porque o pastor, o líder não tem o tato, tem que ter o tato. Outra coisa é a discrição, prudência, qualidade daquele que sabe guardar segredo, ato de discernir. Olha, gente, eu sempre falo isso nas nossas aulas. O melhor dom que você deve buscar é o dom do discernimento de espíritos. Você tem que saber discernir, pensar exatamente o que está acontecendo. E a discrição significa que você muitas vezes tem que ficar calado. Muitas vezes você não pode falar. Você tem que ter sabedoria. Lembra que eu falei da sabedoria? A discrição, por exemplo, o irmão conta algo para você, algo que é algo sério, e aí você vai, às vezes até com a boa intenção, né? Contar para alguém e aquilo vira uma fofoca. Tem que ter discrição, sabe guardar segredo. Se uma pessoa vem contar uma coisa séria com você, você não passa para ninguém. Né? Você tenta sanar aquele problema. Se você vê que o problema não consegue ser sanado pela sua ajuda, você vai buscar o pastor, você vai buscar aquela pessoa e o pastor vai falar, você permite que o pastor participe, você permite que o pastor te ajude nisso? Né? É isso que faz uma pessoa discreta. Agora, olha, irmão, vamos orar hoje porque o irmão tal me falou que ele está traindo a mulher dele, e aí, irmão, ele tem que orar por ele. Não é, irmão? Isso aí é terrível, isso dá processo. Hoje em dia isso dá processo. Não sei se vocês sabem, mas a confissão religiosa, a confissão sacerdote, é uma lei aqui no Brasil. Existe uma lei aqui no Brasil de que a confissão religiosa, ela dá cadeia. Se o padre, ou o pastor, ou o pai de santo, ou que seja líder religioso no Brasil, se ele falar algo que a pessoa falou com ele em segredo, dentro do seu gabinete, da sua sala, do seu escritório, e se esse pastor ele passar à frente, a pessoa pode processar o pastor, padre, pai de santo, líder espiritual, não importa, está na lei brasileira. Então, para você ver como é que essa coisa da descrição ela é importante, né? Vamos lá, outra coisa, cortesia, civilidade, reverência, polidez, eu vou acrescentar aqui educação, urbanidade, cumprimento, homenagem. O camarada quer ser líder, quer ser pastor, quer ser diácono, mas ele é grosseiro, ele é grosso, ele é agressivo com as pessoas, ele é mal educado com as pessoas, ele não é cordial, sabe? Uma coisa que a gente vê que até os padres são ensinados, normalmente os padres falam todos, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais um encontro
São pessoas polidas. Pode ser que o conteúdo dele seja ruim ou seja bom, não sei. Mas eles têm um treinamento de polidez. Então você está no seminário também para aprender isso, para treinar a sua polidez, a sua forma de tratar os outros, o tom de voz que você recebe a pessoa. Pastor, eu queria conversar com o senhor. O que é? O que você quer? Não, sem grosseria. Polidez, você fala baixo, você fala mansamente, você fala, meu irmão, o que você está precisando? Fala, meu irmão. Isso é civilidade, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é só a paz do Senhor. Né? É a civilidade, a educação, o cumprimento, homenagem. A pessoa também tem essa questão do protocolo, dos protocolos. Onde você está, chega na casa de uma pessoa fazer uma visita, você não fala alto. Chega na casa de uma pessoa fazer visita, você não abusa da gentileza da pessoa. Né? Uma vez, um pastor muito engraçado, um amigo nosso, um velho amigo já falecido, era o pastor Rodolfo Becker Miller. Eu não achava nem que era falta de educação dele, mas era engraçado. Eu era garoto, eu tinha 15 para 16 anos, eu ajudava na igreja, pegava um copo com água e tal. E aí foi engraçado que ele estava lá no púlpito para começar a pregar, e eu sempre ia lá levar uma aguinha pro pregador, né? Garoto, adolescente. E aí eu fui levar uma água para ele, aí ele falou assim para mim: oi, irmão, água não é? Faz um guaranazinho Antártica para mim. Aí eu ri muito, porque eu nunca tinha visto aquilo, eu era garoto, né? Adolescente. Mas o importante, interessante, é que ele foi educado a pedir um guaraná. Eu nunca tinha visto isso, vocês já viram isso? Pastor pedir guaraná para pregar? Então foi engraçado. Eu fui lá comprar. Fui lá no bar, tinha um bar do lado da igreja, a igrejinha era pequena, no início da igreja, e fui lá comprar o Guaraná Antártica que ele pediu. E ele pregou tomando o Guaraná Antártica. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Mas tudo bem. Então a cortesia é isso, a educação, é o jeito de falar, não ser grosseiro. Pior coisa, a pessoa que quer ser um obreiro, quer ser um líder, quer ser um pastor, quer ser um líder de departamento, e ele é grosseiro, ele é ignorante, ele não sabe ouvir, ele não quer ouvir a opinião da pessoa, sabe? Isso é muito ruim. Mais asseio, limpeza, higiene, correção nos trajes pessoais. O pregador, o líder deve ser escrupulosamente limpo. Não dizemos que ele seja exagerado na moda, mas no asseio pessoal e na correção de se vestir. Então isso é importante, o líder ser limpo, tomar banho. Né? Eu conheci vários líderes que, meu Deus do céu, vários obreiros, várias pessoas missionários, que simplesmente não tomam banho. Você vai abraçar, hoje em dia é difícil abraçar, né? Mas quando podíamos abraçar, cumprimentar, né? Aí a pessoa vem com aquele bafo, né? Bafo de gambá, meu Deus do céu, misericórdia. O obreiro, ele tem que ter asseio, escovar seu dente, ele tem que ter seu terno limpo, sua gravata passadinha, né? Se a esposa não passou, ele passa. Aqui em casa não tem problema. A minha esposa não está fazendo outra coisa, ela não pode passar minha roupa, eu mesmo passo, não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum. Então, ser asseado, tomar seu banho, ser uma pessoa limpa é importante porque isso chama atenção. A outra coisa que fala sobre o líder é pontualidade. Isso é uma virtude. Quando empenhamos a palavra num encontro, é uma obrigação que tem de ser cumprida. Atrasar-se no encontro é pior ainda. Faltar ao mesmo, quer dizer, ao encontro, é uma injustiça e um erro. Aborrece aqueles que estamos dando a palavra e reflete mal quanto à nossa honestidade e comportamento. Já se disse que chegar tarde a um encontro marcado equivale a mentir, roubar o tempo das outras pessoas. Neste caso, apresentam-se desculpas satisfatórias. Olha, gente, isso é muito sério. Tem pessoas que querem ser líderes, elas são as últimas a chegar e as primeiras a sair. Não sei se vocês já viram esse fenômeno, mas eu já vi isso. Eu tenho o melhor exemplo, que é o meu pai. Meu pai é o melhor exemplo para mim. O meu pai, ele é o primeiro a chegar na igreja e ele é o último a sair. Eu sei. Teve um dia que eu falei: pai, eu vou passar um fim de semana com o senhor, né? E eu fui passar o fim de semana com meu pai, e ele foi mostrando como ele faz o dia a dia dele, né? Ele acorda, a igreja dele fica em Araruama, né? Fica ainda além de Araruama, né? Que é São Vicente, que é um distrito de Araruama ainda, são 19 quilômetros do centro de Araruama. Então meu pai, ele acorda cedo, mora em Itaboraí, então 6 horas da manhã ele está já tomando café para chegar na igreja às 8, porque a escola dominical começa às 9. Então meu pai é o primeiro a chegar na igreja e é o último a sair, porque 10h30, 11 horas é a hora que ele está saindo de Araruama. Então a igreja vê isso no pastor, a igreja vê isso no líder, os liderados veem isso no líder. Agora um líder que chega atrasado, que não dá satisfação. Eu já ouvi até, e lamento muito ter ouvido isso, que o pastor fala assim: não, eu vou chegando, a hora que eu chegar, eu cheguei. Né? E é triste ouvir o pastor falar isso, né? Líder falar isso. Né? A hora que eu chegar, cheguei. Não é a hora que eu chegar, cheguei. Que história é essa? É como se as pessoas ficassem esperando o astro da noite. É isso, o astro da noite é Jesus. O líder tem que dar exemplo. E aí, às vezes, a igreja não sabe e não entende por que as pessoas chegam tão tarde na igreja. Não sei se vocês têm essa impressão em relação a isso, né? Que a igreja... Por que sempre as coisas começam tarde? Não sei se vocês já tiveram... Vamos lá, gente. Eu gosto de interatividade, né? Vocês sabem que eu gosto de ouvir vocês.
Alguém quer falar sobre essa questão aí? Eu peço até desculpas a vocês, porque como a gente teve tanto problema nessa aula, né? Eu esqueci de perguntar a vocês como é que tá, se tá certo, se eu tô indo rápido demais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão de horário, de atraso. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, meu amor. Sim, é denominacional. Isso é um problema denominacional, né? Sim. 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 Será que igrejas pentecostais ou neopentecostais isso é mais comum? Eu tenho essa impressão de que as igrejas pentecostais, por causa do Espírito Santo, né, ou pelo menos alegam, né, porque eu já ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi isso de pastor falar, não, porque quem dirige esse culto aqui é o Espírito Santo, né? Então não tem hora. Tem igrejas que o pastor ele não admite relógio. Ele não admite relógio no púlpito, né? Ou no lugar ao contrário do púlpito, né? Para que ele possa ver, né? Ele se sente, tem pastores que se sentem, claro, não, te dou a palavra, eles se sentem praticamente ofendidos se tiver um relógio, porque ele diz o seguinte, quem manda nesse manto é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Quer dizer, ele faz isso, não é? De forma instintiva, né? Ou de propósito mesmo, é o seguinte, quem manda aqui é o Espírito Santo. Então, o culto tem hora para começar, não tem hora para acabar. Aí é num lugar que tem perigoso, e depois fala que o inimigo está furioso porque a irmãzinha, o irmão foi assaltado, não é? Mas por quê? Porque não teve sabedoria. Então, integridade e sinceridade, não é? Paulo abriu seu coração de maneira como poucos de nós estamos preparados para fazer. Ele exibiu tanto os seus fracassos quanto os seus sucessos, mesmo antes da sua conversão. Paulo, era sincero, um homem íntegro, ele servia a Deus com consciência. A sinceridade é importante, é transparência de caráter, uma qualidade inconsciente que revela-se a si mesmo. Olha, gente, o que às vezes acontece, e aí eu falo sobre os super pastores e os super crentes, né? Inclusive tem um livro muito famoso chamado Super Crentes, né? Que fala exatamente dessa geração, né? De super crentes, que nunca tem problema, que só é vencedor, que é mais do que vencedor. Eles conseguem ser mais vencedores do que o próprio Jesus, que é vencedor. Né? Porque ela não tem problema, ela não tem dificuldade. Ela é mais do que vencedora, então ela não pode ter sofrimento. Né? Agora aqui a sinceridade diz, porque Paulo ele falava, olha, eu tenho um espinho na minha carne, né? Eu pedi a Deus para tirar esse espinho na minha carne, e Jesus falou o que para ele? O que Jesus falou para Paulo quando Paulo pediu para tirar o espinho na carne dele? Alguém sabe? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Jesus sabia que Paulo precisava ter esta fragilidade, ou este lado de dependência de Deus. Porque quando a pessoa ela não tem um lado de fragilidade, ela não tem um defeito, né? Porque a igreja ela vai olhar para aquele pastor, que ele é quase que um herói, ele é quase que um Deus no Olimpo, os crentes vão olhar para ele e falar, aquele pastor ele não erra. Mas a questão é que todo mundo erra. Eu erro, o professor erra. Talvez você já tenha identificado os meus erros, os meus defeitos. E é importante a gente não ter medo de falar dos nossos defeitos. Eu, por exemplo, eu considero um defeito, não conseguir se concentrar tanto no assunto. Eu considero um defeito, mas pode existir outros que eu não tenho identificado. Né? Eu não, caramba, se eu tiver um cachorro latindo, se tiver alguém falando, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Né? Tem meus defeitos, obviamente você já deve ter identificado. Né? Mas é importante o obreiro ser sincero, sabe? Olha, gente, eu sou falho, pode acontecer. O problema é que tem gente que é muito orgulhosa. A gente voltando à questão do atraso lá, às vezes pode acontecer de, por exemplo, marcar alguma coisa e a pessoa não ir, né, e pregar em algum lugar, e a pessoa tem que ser sincera, eu tive dificuldade, eu tive desculpas, isso não vai acontecer mais, e procurar melhorar. Mas não, o camarada, não, porque eu sou o cara, eu sou o pregador, eu não admito, não vou pedir perdão, vou pedir desculpas e nada, eles vão ter que aguentar. Tem gente que é assim, infelizmente. Né? Mas a humildade é importante, a sinceridade, a transparência. Errou, vai lá e peça perdão. Principalmente vocês que vão ser líderes, que são líderes, devem fazer isso, sabe? Chegou atrasado, olha gente, deixa eu falar com vocês, eu de vocês todos aqui, olha gente, olha só. Eu me atrasei, eu peço desculpa, peço perdão a vocês pelo meu erro, e eu admito que, sendo líder, devo dar exemplo a todos vocês que estão me ouvindo, e peço desculpas a vocês. Isso não vai acontecer. Olha que coisa honrada, olha que coisa honrosa de um líder fazer isso, mas não.
O líder chega na igreja, parece que é o Darth Vader entrando. Gente, ele parece, só falta tocar a música do Darth Vader. Pam, 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 param, pam, param. Pam, 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 param, pam, param. Parece que é o Darth Vader que está entrando. Chegou atrasado, com aquele queixo para cima, e ele não se toca, que ele errou. O obreiro tem que ter humildade. Chegou atrasado, abaixa a cabeça, tu tá errado, neguinho. Chegou atrasado, tu tá calado, você tá errado, não é assim que falam? Chegou, pediu perdão à igreja, irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos, eu deveria ter saído mais cedo, eu deveria ter me organizado mais, eu peço perdão aos irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos de perdão vão perdoar. Agora, tem gente que infelizmente é assim. Ele se atrasa e ele acha que ele pode atrasar, ele não é sincero, não é transparente, como diz aqui. Sinceridade e transparência, qualidade inconsciente que revela a si mesmo. Um homem de negócio diz o seguinte: se eu tivesse que mencionar a qualidade mais importante de um gerente geral, eu diria que é a integridade pessoal. Alguém que seja sincero ao prometer, fiel no cumprimento do dever e correto nas finanças, leal no serviço e honesto na palavra. Semana passada eu tive uma conversa com um amigo e ele falou assim: poxa, Alexandre, eu estou com um projeto assim. Poxa, você nunca foi lá nesse projeto, você nunca me ajudou nesse projeto. Poxa, você podia me ajudar tanto. Eu falei: irmão, eu nunca me comprometi em ajudar o irmão nesse projeto. O irmão percebe que tem 2 projetos que eu ajudo o irmão. É verdade, você me ajuda muito, poxa, você me abençoa. Então, esses 2 projetos, eu me organizei para poder te ajudar, eu organizei meu tempo, eu organizei vamos dizer assim, o meu dom, né, vamos dizer assim, meu conhecimento para te ajudar. Mas nesse projeto que o seu irmão está falando, eu não posso. Então, o obreiro tem que ser assim, cara. Sim, não. O que passar disso é procedência maligna. Vamos prosseguir? Então, vamos lá. Chegamos agora no campo das qualidades espirituais, não é? Características espirituais. Vamos ver quais são as características e qualidades espirituais de um líder, de um obreiro, né? Que ele tem que ter, né? A primeira qualidade espiritual, que você está vendo aí, você está acompanhando aí nessa aula, é a fé, não é? A fé bem próximo do amor e quase tão importante, quanto ele na vida e no serviço cristão. Esta fé, desde o começo até o fim da vida cristã, é a chave capaz de abrir tesouros de Deus. Pela fé somos salvos, pela fé somos guardados, pela fé também somos como Enoque e seremos arrebatados do encontro do Senhor quando ele vier. E está próximo, gente. Saibam disso. O obreiro tem que ter fé. Eu estou vendo histórias aí de que a ovelha está com mais fé do que o obreiro. Aí o pastor falou que tem 2 histórias sobre fé, né? O pastor foi orar pela irmã e a irmã estava sem fé nenhuma. E aí a irmã falou assim: pastor, eu acho que Deus não vai ouvir minha resposta porque eu estou sem fé, eu estou sem esperança. Aí o pastor falou assim: não, você vai ter a vitória porque eu vou ter fé por você. Olha que legal. E o pastor teve fé por ela, orou e ela obteve a vitória. A outra oração foi muito interessante, ao contrário. Veio uma senhora desesperada para um pastor. E esse pastor estava meio distraído, vamos dizer. E aí ela falou assim para ele: pastor, meu filho morreu. Olha só, gente, olha essa história. Meu filho morreu, está deitado na cama, morto. Acabou de morrer, meu filho. Não está respirando mais, morreu. E eu vim aqui na igreja porque eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho. Aí o pastor falou assim: caramba, mas pastor, você não falou domingo passado que Deus é o Deus, aquele que crê em mim, né? Mesmo que esteja morto, viverá? Eu creio, pastor. A irmã estava cheia de fé, irmãos, mas o pastor não falava. Aí o pastor falou para ela assim: irmã, né, tem que ter fé, né? Então, pastor, o senhor vai orar agora e meu filho vai levantar lá em casa, porque ele está lá na cama morto. Aí ele falou assim: olha, irmã, faz o seguinte, irmã, a irmã vai orar. Aí ele falou a malandragem do pastor: a irmã vai orar e Deus vai ouvir a resposta dela. É porque ele estava sem fé, irmãos. Esse pastor estava sem fé. E ele falou que ela ia orar e Deus ia responder a mulher. Sabe o que a irmã falou? Irmã simples, do interior. A irmã falou assim: tá bom, pastor, eu vou orar. Aí ela começou a orar. Olha a oração da irmã: Senhor, olha, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo com o pastor. Então peço ao Senhor agora, para sair daqui agora, ir no ponto do ônibus, pegar o ônibus número tal, e o Senhor pegar esse ônibus, Senhor, e aí o Senhor vai até o meu bairro, vai saltar, Senhor, a minha casa é uma casa de número tal, é uma casa amarelinha, tem um portãozinho de madeira, antes de entrar na casa, no quintal, o Senhor agora entra isso é a oração dela, irmão, isso é a oração dela. E ela falou: Senhor, agora o Senhor abre o portão vermelho, só abre o portão de madeira, aí o Senhor entra na varanda, tá? Senhor, faz para mim o seguinte: embaixo do tapete tem uma chave, que eu deixo a chave de reserva. O Senhor pega essa chave, o Senhor abre a porta e o meu filho está lá no quarto, Senhor. Cura o meu filho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, essa foi a oração dessa senhora. Porque o pastor estava sem fé. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí comigo? É tão silêncio, gente. Aí o que aconteceu? Gente, eu estou tudo enviado. O que aconteceu?
Aí essa irmã, aí o pastor falou assim, irmã, então, Deus já ouviu sua oração, pastor, quero se livrar da irmã. Irmã, pode ir que Deus já ouviu sua oração, tá? A irmã teve fé? Tive fé, pastor, tá bom. Aí a irmã foi pra casa. Quando ela chegou em casa, irmãos, o portão vermelho estava aberto, o tapete estava mexido, estava movido, a chave estava na porta, e o filho dela estava chorando no quarto porque estava sozinho, pedindo comida. Jesus ressuscitou aquele menino, gente. E ele ouviu a oração daquela irmã que estava com fé. Então, às vezes, o obreiro não está com fé, o pastor não está com fé nenhuma. Então, às vezes, a ovelha vai exercer a fé por ele. É importante o líder, o obreiro, ter fé. Não adianta nada ele querer ser diácono, pastor, presbítero, ser líder, ser dirigente de mocidade, de louvor, se não tiver fé. Então, a fé é essencial para a vida daquele que quer ser um líder. Segunda coisa, santidade. Oi, pode falar? Alguém quer falar? Pode, meu amor. Pode perguntar. Nossa, pai, isso é uma pergunta de seminário mesmo, pergunta de seminarista mesmo. Quando a gente tem... Peraí, calma. Tem facilidade de profetizar para os outros, mas para si mesmo não consegue, é isso? Sim. Mas se você parar para refletir, se você tem a capacidade de enviar a fé, ou enviar, vamos dizer assim, um ânimo, né, para o seu irmão, né, com palavras profetizando, palavras abençoadoras, você só não parou para pensar que você tem essa capacidade. É um dom maravilhoso. Né? Você tem o dom de profetizar. Né? É porque talvez você não ache que você não tenha. Mas se você tem a capacidade de falar com uma pessoa, olha, você vai ter vitória nisso, irmã, você vai conseguir chegar ali, você vai conseguir chegar a esse objetivo. Você tem a fé, e ela vai, pô, mas eu não consigo isso pra mim. Talvez você tenha que se aceitar que você tem esse dom de abençoar as pessoas. É um dom. Quer dizer, olha que interessante, né? Talvez você possa abençoar... Oi? Sim. Mas aí é questão muito de prática, né, irmã? Porque a irmã tem fé. Eu não estou falando de fé genérica, não. Se a irmã teve fé para falar com uma pessoa que ela vai conquistar, é porque a irmã teve fé. Entendeu? É porque talvez a gente acha que isso não é fé. A capacidade de abençoar uma pessoa, de exercer uma profecia, uma bênção sobre a pessoa, é ter fé. Porque se você não acreditar, olha só, se você não acreditar que essa sua palavra vai mudar a vida da pessoa, então você não tem fé. Então a prova que você tem essa fé, ou talvez você ainda não se percebeu, a grande capacidade que você já tem, é só você começar a entender, poxa vida, eu vou te dar um exemplo. Eu falava assim, isso foi bom até foi engraçado, porque quem me disse foi a minha psicóloga. Olha só, a minha psicóloga me dando a terapeuta vamos dizer assim, me ensinando. Olha só, eu cheguei para ela assim e falei assim, doutora, eu tenho um problema, eu acho que eu não sou um cara, eu não sou um cara que se preocupa com as pessoas. Eu sou um cara muito egoísta, né? A minha esposa, ela doa para Sem Fronteiras, né? Médicos Sem Fronteiras. A minha esposa doa para o Silas Malafaia, além do dízimo, da oferta que ela dá na igreja dela. A minha esposa faz isso, eu não consigo fazer. Eu não ligo para isso, eu sou um egoísta mesmo. Aí a doutora falou assim, mas peraí, você está preocupado com isso? Você está tendo essa sua preocupação? Então essa é uma prova de que você não é egoísta, porque você está preocupado. Olha que legal. Olha como é que ela abriu minha mente. Porque você está preocupado. Aquele que não está nem ligando para Médicos Sem Fronteiras ou para ajudar alguém, ele não está preocupado, ele não está se sentindo incomodado, ele não está se sentindo mal. Aquele que se sente mal por achar que está errado, já tem uma esperança, porque ele não acha que ele está certo. Aquele cara que não liga para ninguém, ele quer saber de Médicos Sem Fronteiras, ele quer saber, ou ele está preocupado em melhorar, nada. Ele acha que ele já está bom para ele. Então ela falou assim, o problema é que você não se vê. E outra coisa, eu sou um tipo de pessoa e a minha esposa é do tipo de pessoa. Né? Aí ela falou, você não já falou que você dá conselhos a pessoas de todo o Brasil que te procuram? Isso acontece mesmo, gente. Todo o Brasil me procura por causa do Pode Cristo, as pessoas me procuram. Outro dia um pastor do Acre me ligou. Do Acre, eu nunca imaginava, eu achava que o Acre não existia. É uma brincadeira, gente. Se você é do Acre, que me perdoe. Você que está aqui no Facebook e é do Acre, me perdoe. Mas o rapaz do Acre me procurou, contando a história dele, né? Sobre que ele queria sair da igreja, que ele já estava prestes a fundar uma nova igreja, e que ele viu meus vídeos, e ele acompanha o Pode Cristo, e aí ele falou, olha, eu estou prestes a sair da minha igreja e vou abrir uma igreja aqui do lado. E eu aconselhei ele.
e no final ele se acertou com o pastor dele, no final ele me ligou, o pastor dele agradeceu. Então, como é que eu não estou sendo uma benção? Então eu tenho que aceitar que eu não sou igual à minha esposa. Minha esposa, ela doa médico sem fronteira, ela vai em asilo, ela vai em orfanato. Eu não sou disso. Mas se você pedir minha ajuda, eu vou sentar para conversar com você. Então, vocês têm capacidade de abençoar, mas em outro campo. Nem todo mundo é igual ao outro. Então, irmã, eu te digo isso. Você tem fé sim, mas talvez você não tenha identificado que aquilo é uma coisa, que aquilo é a fé. Você já faz isso, mas não é igual ao da irmã. Ah, eu oro pro irmão, tem um carro, tem um Camaro amarelo, e eu tenho sei lá, eu tenho um Fusca, um outro carro, né? Talvez não é pro mesmo caminho que Deus vai dar. Às vezes você vai orar pra pessoa, a pessoa vai ganhar uma casa e você vai estar morando de aluguel. É estranho isso, gente. É muito estranho. É porque a gente está acostumado demais a ver aqueles grandes pregadores vitoriosos que andam em Rolls Royce, que andam em Mercedes-Benz, e a gente acha que pelo fato que a nossa obrigação é ter a mesma coisa que aquele que a gente abençoa. Olha, eu já abençoei gente para ir para o exterior. Eu nunca fui sair do Brasil. Agora, para eu sair do Brasil, eu tenho que fazer várias coisas. Talvez não seja da vontade de Deus que eu saia do Brasil. Né? Se eu sair, com certeza eu vou sair para turismo. Né? Mas a gente tem que entender que a gente tem uma realidade, outras pessoas têm outra realidade, e se a gente quer alcançar aquilo ali, a gente vai alcançar por trabalho, por outra forma, mas às vezes não vai ser da mesma forma que aquela pessoa que você profetizou alcançou. Tá respondido aí, irmã? Muito bem. Agora vamos lá. Fala, meu amor. Pode falar. Ah. Sim, sim. 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 Não, isso aí é humanidade, irmã. Isso aí. A gente é humano, minha irmã, a gente não sabe do futuro. Eu vou dar um exemplo para a irmã agora. Eu, no momento, que vocês estão vendo brincando aqui falando, mas eu, no momento, tenho minha avó de 92 anos, com possível esquizofrenia, possível insanidade mental. Minha avó está ouvindo vozes. Minha avó está falando que perdeu a salvação. Minha avó é uma assembleana, do pé roxo, cantora de coral, sopraníssima, uma mulher de Deus. E agora está com 92 anos. Essa pandemia mexeu com a cabeça dela e ela agora está dizendo que perdeu a salvação. E eu estou aqui dando aula para vocês. Agora, será que eu não tenho fé que Deus possa alcançá-la? Né? Mas sabe o que é, irmã? É que nós, hoje em dia, existe um evangelho que às vezes a gente é muito atingido por esse tipo de pregação que a gente chama de triunfalista. Isso é uma... O que é o triunfalismo? Você vai ter a vitória. Então acha que a vitória é só, por exemplo, aí eu boto na minha cabeça que a vitória é só, por exemplo, minha avó ser curada. Não é? A minha vitória pode ser minha avó ser curada e pode ser minha avó, até mesmo, desculpa, é estranho por falar, mas minha avó falecendo. Você está entendendo? Por quê? Porque minha avó... Exatamente, a gente tem que entender sobre a soberania de Deus. Exatamente, aí chama-se entender a soberania de Deus. Deus é soberano. Olha só, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que lutar até o último minuto pelo nosso ente querido. Tem que crer até o último minuto, irmã, pelo nosso ente querido, que ele vai ser curado. Mas se ele não for curado, a gente tem que continuar tendo a fé em Deus, crendo em Deus. O problema dessas teologias e dessas teorias aí é que a pessoa, o que ela faz? Ela profetiza tanto que aquela pessoa vai ser curada e a pessoa morre, o que ela faz? Desvia. O que ela faz? Volta para a religião anterior. Aconteceu aqui em Jacarepaguá, de uma família de um amigo meu, pessoas inclusive que eu ganhei para Cristo, essa família toda. Ele me contou que uma prima dele estava doente, né? Estava com uma doença grave, um câncer, e aí foi um grupo de uma igreja pentecostal, naquela casa ali, e é o que eles fizeram? Eles profetizaram que a menina ia ser curada. Olha só, gente, eles foram lá e determinaram que ela ia ser curada. Eles, como é que é o nome? Determinaram e ordenaram que a doença saísse da menina. Aí eles foram embora, afinal de contas, são pessoas que têm suas vidas, foram embora. E a menina ficou com a fé que ela ia ser curada. A família ficou com a fé, porque afinal de contas, aquele povo que foi lá disse e profetizou que ela seria curada. O que aconteceu? No dia seguinte, houve o enterro dessa menina, essa menina morreu. E aí, como é que fica? E aqueles que foram lá visitar aquela família e que disseram que ela ia ser profetizada, onde estarão eles?
Será que eles estão dando assistência à família? Eu não sei. Na verdade eu sei, porque o familiar me falou. Nunca mais eles apareceram lá, porque ela era da igreja deles. Eles nunca mais apareceram lá. Não sei se por vergonha, ou não sei se porque ela não é mais da minha igreja, então não tem por que eu ir naquela casa. Mas a verdade é que, sim. Isso. Aí, mas eu respeito muito, denominações que têm esse procedimento, irmã. Isso é muito importante. Tem denominações que acreditam nisso. Mas aí eles acreditam no geral. E eles acreditam tanto que se de repente a pessoa morre, eles continuam firmes na fé. O meu problema são os novos convertidos, o meu problema são os novos na fé, que quando vem que aquela oração não foi respondida, se afastam, se desviam. Porque a irmã disse que ela profetizou que ia ser curado. Então, volta aquilo que o professor falou. Sabedoria, pensar antes de falar. Por exemplo, eu já tive várias impressões, né? A igreja me revelou várias coisas que eu fiquei calado. Eu usei o que? A sabedoria. O que aconteceu? A palavra que Deus me revelou aconteceu. Mas se eu falasse a palavra naquele momento, talvez, e se não acontecesse, vamos supor, ia ficar com a palavra envergonhada. Saiba falar o correto. Por que eu tenho que falar que esta mulher amanhã vai estar curada? Sabe, eu posso falar assim, ó, eu creio que esta mulher amanhã vai estar curada. Agora, eu chegar e falar que esta mulher estará curada, que esta mulher amanhã vai estar de pé, eu tenho que ter muita certeza, que isso vai acontecer, porque se eu falar e não acontecer, eu sou um falso profeta. Então, por isso que eu peço sempre e oriento sempre que as pessoas tenham discernimento, certeza do que vão falar, porque a palavra dela tem poder, entende? Se ela falar, o que foi falar com a família da menina, fala que a menina no dia seguinte ela está curada, e a menina foi enterrada. Então eu acho que aí é um pouco de irresponsabilidade. Quando você fala isso para um público, para uma família, com pessoas crentes, não crentes, novo convertido, fala para a família toda. Aí o que aconteceu? Depois o que a igreja fez? Sumiu, zarpou. Ninguém mais soube da família, a igreja não voltou mais. Então qual foi o resultado que deu? Ao invés da família, olha só, aquela igreja ela podia muito bem ter ganho aquela família toda. Sabe por quê? Ela podia ter voltado naquela casa. Pois é, gente, poxa, o que aconteceu? A menina faleceu, é triste. Olha, mas Deus tem mais para você. Deus sabe de todas as coisas. Podia ter acompanhado, você tá entendendo? A família... Exatamente, por isso que eu falo que tem que ter sabedoria. Sim. Não, pode, a pessoa... Não, mas a gente não pode... Mas veja bem, mas ao mesmo tempo eu não acho que você tem que falar que Deus vai fazer o melhor. Você tem que falar o seguinte, eu creio que Deus pode curar... Não, se você falar, o que eu sempre oriento é o seguinte, se você falar que seja feita a vontade dele, dá a impressão de que, tipo, sabe, seja lá o que vai acontecer, isso não é legal falar pro doente. Por isso que eu falo que é sabedoria. Você não vai falar pro doente, eu ia falar cliente, desculpa. Exatamente. Você tem que falar o seguinte, eu creio que Jesus pode curar a irmã. Olha aí. Mas eu não prometi nada. Pode. Normal. Isso é coisa do ser humano. A pessoa, por mais que ela esteja falando que eu creio, e que ela esteja na mente dela assim, mas isso é uma doença incurável. Sabe, a mente da pessoa, mas ela tem que abrir a boca. Se confessares com a tua boca, tem que abrir a boca. E creres. Então tem que confessar e crer. Então, a pessoa vai lá, chega na casa da menina e fala, olha, porque amanhã você vai estar curada. Entende? Se ela não tiver sendo movida pelo Espírito Santo, vai passar vergonha. Então ela não deve nem falar. Exatamente, então ela não tem nem que falar. Irmãos, eu vim aqui orar para a irmã, mas que seja a vontade de Deus. Não, aí você acaba com a mulher. Agora assim, eu vim aqui orar porque eu creio na cura. Você crê? Creio sim, é verdade, não está mentindo. Porque eu creio que Deus Jesus cura, e eu creio que Jesus pode te levantar da cama. Olha como é que é diferente do que você falar que Jesus vai levantar você da cama. Não sei se você sabe, mas a maioria das faixas que ficam às vezes na porta da igreja, dos cartazes, dos banners virtuais que estão nas redes sociais, podem ter tudo colocado na justiça. Não sei se você sabe disso. Se você botar assim, fazer um cartaz, eu sou publicitário, então isso aqui eu vou falar agora como publicitário. Se você fizer um cartaz assim, venha porque haverá curas, milagres e sinais de maravilhas. Se entrar um advogado lá
ele fala assim, então eu vim aqui para ver as curas, milagres, sinais maravilhas. Se não tiver nenhum, propaganda enganosa. Você sabia disso? Propaganda enganosa. Porque está prometendo. Este benefício. Então, é muito perigoso, tem que ter sabedoria. Se você vai escrever que vai ter milagre ali, tem que acontecer o milagre. Aí depois sabe o que a pessoa que fala para disfarçar fala? Mas é o milagre da salvação que eu estava falando. É o milagre da libertação. Ah, não vem com conversa não, tu botou lá que vai acontecer sinais maravilha, irmão, é pé crescer. Fazer a mão, né? É mão crescer, é dedo crescer, é olho. A pessoa não ter olho, é o olho aparecer. Isso é sinais de maravilhas. Então, a única coisa que eu falo aqui dentro do contexto da nossa aula é que a pessoa tem que ter sabedoria, pensar no que vai falar com o doente. Ah, eu vim aqui orar por você, mas seja o que Deus quiser. Que isso, já tá maluco? Não fala isso não. Eu vim aqui orar por você porque eu creio que Jesus pode te curar. Eu venho aqui orar por você porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio salvar o que havia perdido. Até porque você percebe que Jesus... Sim, lembra para ver como é que Jesus, várias vezes ele falava assim para as pessoas, teus pecados estão perdoados. Já percebeu? Aí ele falava primeiro que os pecados são perdoados. A própria preocupação de Jesus sempre era que a pessoa fosse salva. Depois ele curava a pessoa. Então a cura é algo bom, é bom, mas a cura é um complemento. O mais importante de tudo é você passar a eternidade no céu. E por isso que às vezes as igrejas fazem a coisa errada. Ela, ao invés de ir com o foco em ganhar aquela família para Cristo, ela vai com o foco em operar uma maravilha. Que não é errado. Mas ela tem que o foco dela é fazer como Jesus fazia. Filho, teus pecados te são perdoados. Aí eles falam, mas para que o povo veja que eu tenho poder, levanta e anda, ou passe a ver. Então, ele via que as pessoas procuram por sinais. E a igreja, que é o geral, oferece sinais. Por que aquela família não foi ganhar para Cristo lá aqui em Jacarepaguá? Porque a igreja abandonou a família depois que a menina morreu. Então, foi tudo errado. Tá, gente? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tem muita coisa para falar aqui. A humildade. O inimigo tem um meio de macular a vida santa do crente. Se não pode estragá-lo de outro modo. Ele semeia o joio do orgulho enquanto o crente dorme. Acontece sutilmente sem que o incauto dê conta disso. Esse fermento da perversidade começa a sua ação mortífera e por pouco tempo haverá evidências flagrantes do orgulho espiritual. Além disso, manifestar-se-á as formas mais comuns da soberba, da profissão, da posição, do lugar que ocupa. Almas fracas ficam inchadas. Quando elevadas à posição de ministro, passam a revertir-se de tal importância a seus próprios olhos, que não podem sujar as mãos de qualquer trabalho manual de coisas da igreja. Isso aí é muito ruim. Pastores, líderes, que depois que se tornam líderes não querem varrer uma igreja, né? Varrer uma varanda, catar galho de árvore. Eu agora sou pastor, eu já limpei muito vaso sanitário, eu não faço mais isso. Eu agora sou diácono, eu não faço mais isso. Isso aí é para quem está entrando na igreja agora. Eu agora sou uma pessoa chique. Eu agora só ando de terno, eu ando de gravata, eu ando muito bem trajado, eu vou me abaixar as minhas calças, né? O meu terno feito por o grande costureiro de São Paulo, né? Eu vou me sujar pegando uma vassoura. Então ele fala exatamente sobre isso. Pessoas que não são humildes, que não têm, que não sujam mais as suas mãos, como faziam antes. E isso é muito triste, que hoje em dia a gente vê muito pastor não fala com ovelha, nunca tem tempo, né? Não faz mais gabinete com ovelha, não visita mais ovelha, sabe? Por quê? Porque perdeu essa simplicidade. E nós não podemos perder, gente. A gente tem que continuar falando com todo mundo, comendo a comida da pessoa mais simples a da mais rica. Quantas vezes eu fui mandado para morro, para levar ceia para morro, para comunidade, sabe? Parece que eu tenho cara de pobre, será que é isso? Eu nunca era mandado para aquela mansão dos crentes que tinham mais dinheiro para entregar ceia. Eu sempre era mandado lá no São Carlos, no Morro do Cruz, no Borel. O diabo Alexandre vai levar ceia lá no Borel. Ainda bem que é a minha casa, que é onde eu nasci. Vai levar lá eu levei lá no Catumbi, né? A casa da irmã, a boca de fumar na frente da casa da irmã. Entende? E eu tive que ir lá. Então, a gente não pode perder essa humildade, essa proximidade, né, das pessoas, né? E isso é importante para o crescimento do obreiro. Vamos lá, paciência. As obras importantes são a paciência. O pastor deve portar-se paciente, fiel em fazer a sua parte, esperando o crescimento e desenvolvimento, embora imperceptíveis, mas estão atentos. Assim sendo, a paciência espiritual não deve faltar aos ministros e obreiros da palavra de Deus em todos os campos de trabalho.
O problema é que a gente não tem muito tempo, né? Então o que acontece? Forma-se líderes muito rápidos, sem ter paciência e sem forjar o líder, né? O irmão chega na igreja e amanhã ele já está como presidente de uma cidade, né? Ele vem talvez de uma outra igreja e hoje, como não existe ética, né? Antigamente tinha aquela coisa de carta de recomendação, né? Hoje em dia não tem isso, né? O pastor chega, a pessoa chega, ela toca bem guitarra, taca ela no louvor. Ela canta bem, taca ela pra cantar, não quer saber. Mas aquele que tem paciência, chega a pessoa, ele recebe a pessoa, ele treina a pessoa, ele prepara a pessoa, para depois colocar a pessoa para trabalhar. E tem que ter paciência com as pessoas também. Às vezes vai ter gente que perde a salvação todo culto. E o pastor tem que ter paciência com essa pessoa. Até um dia que ela não vai mais lá na frente, né? Então a paciência é importante. A gente não pode perder cabeça com membro, perder cabeça com ovelha, perder cabeça com você com os liderados, né? Seja senhora, seja jovens, tem que ter paciência. E quero dizer uma coisa para vocês, ter paciência não é passar a mão na cabeça. Isso é muito importante. Você vai usar, junto com a paciência, sabedoria para falar quando a pessoa está errada, para a gente não espantá-la. É melhor você ter um crente fraco do seu lado do que você ter um crente fraco fora da igreja. Entendeu esse ponto aí? Pegaram o ponto aí? É melhor você ter um crente fraco do seu lado, que ele pode ainda ouvir a palavra, ser alcançado pelo Espírito Santo, do que ter um crente fraco que sai da igreja. Ele era para sair mesmo, ele era muito fraco. Não! Tu já ouviu um pastor. Assim, eu mandei embora. Tava me dando muito trabalho, eu mandei embora. Gente, aí ele me contou a história do cara. Eu falei, mas isso aí não é dar muito trabalho. Dá trabalho é um cara que é traficante de drogas e tá dentro da igreja. Não. Então, ele, sei lá, tá traindo a mulher e ele não quer se acertar. É outra história. Não era nada, era coisa boba. Aí o pastor falou assim, eu mandei embora. Mandar embora. Falta de sabedoria. Espírito perdoador. Aí tem a ligação que eu falei, de mandar embora. O pastor tem que ter paciência de perdoar, né? de ter, diz aqui, ó. Enquanto a natureza humana correr no seu curso natural, haverá ocasião que o pregador terá de se mostrar um espírito de perdoador. Se ele for ofendido pessoalmente e guardar ressentimentos, poderá dar lugar a uma divisão da igreja, até mesmo a ruína geral. Ontem, deixa eu contar pra vocês a história que aconteceu ontem. Sobre isso aqui, sobre perdoar. Eu tenho um amigo de muitos anos, não é amigo, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não é meu amigo, aquele cara grudado, não. Mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E ele é um cara muito capaz. Pra você ter uma ideia, ele é PhD na profissão dele. Só pra você ter uma ideia. É um cara assim, de altíssimo nível de conhecimento acadêmico. Um amigão que ele tem. Só que ele tem uma diferença. Ele é petista. Pra ele gritar Lula livre. Entendeu? E eu sou, tá ok? Eu sou Bolsonaro, tá ok? E a gente na internet, a gente discutia pra caramba. E a última, vamos dizer assim, o último arranca-rabo que eu tive com ele foi meio brabo na rede social, né? Que eu botei uma postagem e ele me respondeu muito rispidamente. E é o que eu fiz. Aí eu fui, tirei ele, eu bloqueei ele, porque eu me chateei muito. O que aconteceu ontem, gente? Ontem, ele me mandou uma mensagem. E ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha recebido de Deus uma ordem de orar por mim, porque alguém estava tramando algo contra mim. Olha só, gente. Esse irmão. Não, mas ele é petista, eu vou deixar um petista orar por mim? Sei lá, vai me dar um problema. Não. O que eu fiz? Tá bom, meu irmão, vamos orar agora. Em nome de Jesus. E aí, gente, nós oramos. E eu continuo discordando politicamente dele. Mas aquela ação dele, vamos dizer que me conquistou mais ainda e demonstra que é uma pessoa convertida. Né? Você que está assistindo a aula aqui vai ver, eu vou tentar ver aqui a mensagem e mostrar para você que ele mandou aqui, ó. Olha que interessante, você que está assistindo a aula comigo. Tá vendo aí? Você, meu aluno que está acompanhando aqui. Olha lá, tá vendo aí, gente? Você? Tá vendo aí? Olha lá, Alexandre, boa noite, tudo bem com você? Tive um pressentimento que alguém queria fazer uma maldade com você. Me veio uma direção de orar do livramento. Se precisar de alguma coisa, liga para mim. Um abraço. Mas é um camarada que tem uma diferença política comigo, mas é uma pessoa que demonstrou ser uma pessoa convertida, demonstrou ser uma pessoa que ultrapassa, né, essa questão política e tem um espírito perdoador. É isso que a gente tem que ser. O obreiro tem que ter. Ah, mas ele brigou comigo. Em 1962, ele gritou comigo, eu não falo como ele. Que isso, gente? Em 62 já passou, perdoa o irmão, abençoa a vida dele e prossegue a sua vida, né? Vamos lá? Eu acho que agora é o último pontão. Terminamos a nossa aula. Acabou, né, gente? Aí tem o questionamento. E você que está aí no Facebook, você não é inscrito no nosso canal do podcast, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e não se esqueça de deixar um comentário do que você achou da aula, tá bom? Um abraço, fiquem na paz, até a próxima. Tchau, tchau, gente! Você acabou de assistir Espaço Pod Christ Box.
a sua loja gospel.